Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise da riqueza daquele que foi o primeiro a ser chamado de rico pela Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de Abraão, relatado lá em Gênesis. Se você olhar o capítulo 13 do livro de Gênesis e o versículo 2, vai se deparar com essa afirmação. Abraão, naquele momento ele ainda carregava esse nome, era muito rico, tinha gado, prata e ouro. É a partir dessa afirmação que nós queremos responder uma pergunta nesse vídeo. De onde veio toda essa riqueza atribuída a Abraão através desse verso? Isso porque muitos cristãos acreditam que a riqueza de Abraão foi um ato milagroso da parte de Deus. É como se Deus, do dia para a noite, decidisse: Abraão, você vai ser rico, e colocasse na mão dele do nada ouro, prata e gado. Quando nós olhamos a partir do ponto de vista arqueológico e econômico, nós vamos encontrar os fatores que explicam esse processo de formação de riqueza, construção de patrimônio ao longo da vida de Abraão. E só por isso nós já vamos conseguir entender que o conceito que nós temos de riqueza hoje está fundamentalmente equivocado ou quebrado em relação ao conceito que nós lemos aqui. Isso é importante porque trazendo para os dias de hoje, se nós nos perguntássemos se Abraão vivesse na realidade aqui no Brasil, será que ele seria chamado rico? Ou ainda, se a Bíblia estivesse sendo escrita nos dias de hoje, eu e você fôssemos os personagens, será que Deus olharia e falaria: fulano, você é muito rico porque possui ações, empresas, ETFs, carros, imóveis? Nesse vídeo você vai entender a riqueza sistêmica, no sentido de avaliar que o simples fato de você ter dinheiro guardado no banco não significa que você está mais seguro ou gerando riqueza quando comparado com o método de gestão de patrimônio adotado por Abraão naquela época. Além disso, você vai saber exatamente que o processo de formação de riqueza de Abraão seguiu conceitos básicos de economia, como a produção, circulação e distribuição, e que você deve adaptá-los à sua realidade se você quiser construir patrimônio de forma resiliente e sólida. Também vou te falar que você vai ter aqui uma ferramenta para análise, uma ferramenta estratégica que vai te ajudar a entender se o que você está construindo é riqueza real ou apenas juntando ou montando um castelo de cartas que, dependendo da situação ou do risco global, pode ruir imediatamente. Portanto, nós vamos desconstruir aqui o mito de ficar rico por milagre, ficar rico pelo quanto de dinheiro você coloca na igreja, ficar rico pela campanha que você participa, para o contexto de Abraão, que é ficar rico com estratégia, com contexto e com propósito. E essa análise vai começar agora. E antes de nós avançarmos, já quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever em nosso canal. Não custa nada para você, mas esse é um grande incentivo para que a gente possa continuar com esse projeto e melhorá-lo cada dia mais. Nós vamos partir essa análise definindo conceitos e palavras-chave que nós lemos lá em Gênesis capítulo 13. Lá nós encontramos palavras como Abrão, rico, gado. Bem, aqui nós já temos o sujeito, o agente econômico inserido dentro de uma sociedade. Rico, que é uma atribuição, uma qualidade dada ao agente econômico, e gado, ouro e prata, que então é a riqueza e qualifica também o sujeito a receber essa atribuição de rico. Fazendo essa mesma análise de forma vertical, então Abraão era rico porque estava sobre uma base de riqueza. Para nós aqui, então, trazendo uma definição técnica, é o saldo entre ativos menos passivos. Quero lembrar você também que todo agente econômico, então, ele está exposto a um contexto geográfico, econômico, social, político, religioso, e trazendo a contribuição teológica para esse vídeo, propósito divino. A definição de riqueza, ela é amplamente conhecida dentro do ambiente empresarial. E uma das ferramentas, o reflexo do que nós definimos
definimos aqui é justamente o balanço patrimonial. Forma objetiva, ele é uma figura ou um retrato instantâneo da saúde ou não saúde de uma empresa, de uma operação, de um negócio. E basicamente, então, ele é composto de, do lado esquerdo, sempre o que nós chamamos de ativo e do lado direito, sempre o que nós chamamos de passivo. E aqui embaixo, nós temos o que nós chamamos de patrimônio líquido, ou a partir de agora, PL. Nós já definimos aqui então riqueza, ativos e passivos. Agora vamos lá. Ativo. O que é ativo? Tudo aquilo que gera receita. O que é passivo? Tudo aquilo relacionado a despesa. O que é o patrimônio líquido? Então, patrimônio líquido é o saldo entre ativo menos passivo. Isso significa dizer, na prática, que uma empresa, então, ela tem um conjunto de equipamentos, processos, ferramentas que vão trabalhar de forma sincronizada para entregar um produto ou um serviço que é convertido em receita, em dinheiro. E para que isso funcione, toda empresa também tem uma parcela de despesa. Qual que é o objetivo de qualquer administrador, dono de empresa, empreendedor? Assegurar que o ativo seja maior que o passivo, e isso a gente chama de lucro. Se o ativo é maior que o passivo, você tem um PL positivo, e PL positivo para nós significa riqueza, construção de riqueza. Se o passivo é maior que o ativo, então você tem um PL negativo e você tem uma desconstrução de riqueza. Só essa definição já nos ajuda a corrigir os equívocos da atualidade. Você já deve ter se deparado com situações do tipo: nossa, esse fulano deve ser muito rico, porque olha o carro que ele está dirigindo. Nós já aprendemos até aqui que a receita ou o fato de ter um carro, ele é apenas uma parcela, um lado da equação de medição de riqueza. Porque um sujeito pode ter um carrão, mas ele também precisa identificar o tamanho das suas dívidas. Patrimônio líquido, riqueza, é o saldo de tudo que sobra quando você paga todas as suas despesas, paga todas as suas dívidas. Então, quando Abraão é atribuído como alguém rico, nós estamos dizendo que com tudo que Abraão tenha de ativo, se ele pagasse todas as despesas, todos os passivos, o saldo era positivo. Só que a Bíblia vai um pouco além, fala que o saldo era muito positivo, porque nós lemos lá, falou que Abraão era muito rico. Então, para que nós possamos qualificar riqueza e atribuir alguém como rico, é importante nós entendermos os dois lados dessa equação. Resumindo e sintetizando esse primeiro ponto, quando alguém é chamado de rico, nós estamos falando que o saldo entre os seus ativos, seus passivos, entre a sua receita, entre as suas despesas é positivo, portanto, ele está construindo riqueza. Não se iluda mais com alguém que exibe um carrão, mas que eventualmente pode ter uma despesa muito maior do que aquilo que está mostrando, que num momento, numa necessidade de uma liquidez imediata, ele não vai ter patrimônio, não vai ter riqueza suficiente para arcar com as suas responsabilidades. Dito isso, nós precisamos entender então, trazendo para nossa realidade, para fazer uma análise que seja correlacionada com o contexto de Abraão, o que significa ser rico no Brasil. E para isso, nós vamos olhar os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022, onde nós vamos ter uma parte da equação que vai falar sobre o rendimento. Nesse gráfico, nós temos a distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais que estão ocupadas segundo as classes de rendimento. Se nós pegarmos essa barra, o que essa barra está dizendo? Que 32,7% dos brasileiros que têm renda, eles ganham entre 1 a 2 salários mínimos. Essa pessoa ganha algo em torno de R$ 1.600 a R$ 3.200. Essa outra barra aqui fala que 24% dos brasileiros ganham de meio a um salário mínimo, ou seja, de R$ 800 mais ou menos até R$ 1.600 por mês. Nós podemos afirmar que em torno de 56% dos brasileiros, se nós somarmos essas duas barras, ganham até 2 salários mínimos, ou seja, mais de 50% da população brasileira ganha
até R$ 3.200 aproximadamente. Além disso, quando a gente olha para essa planilha mais para o lado direito, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, essa barra aqui, ó. 5% da população brasileira ativa e que tem renda ganha entre 5 a 10 salários mínimos, ou seja, entre 8 mil a 16, 17 mil reais aproximadamente. Para os bancos, essa classe aqui já é chamada de cliente alta renda. Perceba que a nomenclatura está correta. Mas você ser chamado de alta renda não implica dizer que você é rico. Porque, como nós vimos, você pode ganhar, ter uma receita muito alta, mas na outra ponta pode ter uma dívida muito alta que te impede de construir riqueza, acumular patrimônio ao longo do tempo ou gerar mais ativos ao longo do tempo. Nesse artigo publicado em 2002, Os Ricos da Bíblia e o Ocidente Hoje, é uma comparação entre as pessoas reconhecidas como ricas na Bíblia e uma comparação econômica com o Ocidente, especificamente com os Estados Unidos. E algo que ele diz aqui, que eu acredito que pode ser replicado também para a realidade brasileira, a origem ou a fonte de geração de riqueza para nós hoje é o capital humano. Bem, vamos entender. Os ativos de Abraão geram receita, basicamente eram terra, gado, ouro e prata. Isso é a mesma coisa que dizer que agricultura, pecuária, negociações, trading. O que o artigo está dizendo para nós é que na nossa sociedade hoje nós estamos baseados em capital humano, majoritariamente. Esse capital humano ele é formado pela educação, no sentido de escolaridade, e pela experiência prática. Isso quer dizer que quanto mais nós estudamos, maior a probabilidade de nós termos uma renda, uma receita maior ao longo da vida. Basicamente funciona assim: você faz o ensino fundamental, faz a escola técnica, faz a faculdade, faz uma pós-graduação, e a expectativa, os estudos mostram que ao longo do tempo a sua receita, o seu rendimento, ele tende a aumentar em função dessa escolaridade e da experiência que também é acumulada ao longo do tempo. Só que chega um determinado momento, e quando as pessoas vão começar a pensar em aposentadoria, que a receita tende a diminuir por conta das limitações que começam a aparecer. E a partir daí chega um determinado momento que a pessoa para. Na realidade do Brasil, nós dependemos muito da aposentadoria, do INSS. Então a maioria dos brasileiros se aposenta e vai viver com o rendimento daquilo que pagou ao longo da vida, mas esse rendimento é muito aquém, ou seja, muito menos do que aquilo que você teve em algum determinado momento da vida. Dito isso, a medição de riqueza significa dizer também, olhando para o contexto de Abraão, que os ativos que você constrói ao longo da vida, por mais que você precise parar de trabalhar, eles ainda continuam gerando riqueza para você. Enquanto que, olhando só do capital humano, porque depende exclusivamente, eventualmente nós já temos essa realidade, que as pessoas, por mais que elas tenham receita, elas ainda têm o grande desafio de construir riqueza. Portanto, essa é uma associação que nós podemos fazer no dia de hoje. Quando nós olhamos para países ricos, por exemplo, se você pega a Suíça, há uma cultura da construção dessa riqueza já nas fases mais iniciais da vida, quando a pessoa é bem nova ali. E quando a pessoa se aposenta, então, ela tem, até pela uma lógica influenciada pela própria educação, pelo próprio governo, ela construiu ali um ativo que vai gerar receita equivalente para que ela continue vivendo bem mesmo sem trabalhar. No Brasil, essa realidade é muito diferente. Portanto, nós estamos num contexto aqui, quando nós olhamos para a realidade de Abraão, onde nós temos os desafios peculiares para a construção e formação de riqueza atual. E agora, nós vamos então avançar aqui e entender um pouquinho mais desses contextos, das influências que Abraão recebeu nesse processo de formação da sua riqueza. Bem, Gênesis 12 vai falar para nós que
Abraão foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Abraão já era casado com Sara e um homem definitivamente temente a Deus, e recebeu um chamado, um texto clássico que diz: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, para uma terra que eu irei te mostrar e te farei pai de multidões. Para a gente entender um pouco mais do impacto desse chamado, desse propósito divino e do quão desafiador deve ter sido para Abraão caminhar nessa direção, quando a gente olha para o contexto geográfico, isso vai nos dar pistas do desafio que Abraão estava vivenciando na vida naquele exato momento. Vamos lá, a Bíblia diz que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Hoje é conhecido como o Iraque, ou fica ali na região do Iraque, no Oriente Médio. Nós sabemos que Abraão, ele nasceu aqui em Ur dos Caldeus, e em um determinado momento, ele junto com o seu pai, saíram dali e foram para a região de Harã. Então veja só, exemplificando aqui, Ur dos Caldeus, provavelmente Abraão então percorreu essa distância aqui de 1.240 quilômetros até a região de Harã, onde ele ficou até o momento em que seu pai morreu. Agora, o interessante então é que Abraão viveu em Ur dos Caldeus mais de 70 anos, depois viveu aqui aparentemente por 5 anos na região de Harã, quando seu pai morreu, e a partir daí ele seguiu para Canaã. Então, o que nós vamos focar aqui é olhar um pouco mais esse contexto. E olha só que interessante, Ur dos Caldeus, nas pesquisas arqueológicas, principalmente de Leonard Woolley, que aconteceu aí no início do século 1920 até 1934. Então, Ur dos Caldeus foi conhecida como a cidade de Abraão. Uma das coisas que o pesquisador, o arqueólogo aí, Leonard, encontrou foi uma série de tabletes em formato de argila, mostram, né, ou permitiram reconstruir um pouco de como era a vida cotidiana ali do pessoal que habitava aquela região. Uma das coisas mais emblemáticas dessa cidade, justamente aqui, o Ziggurat de Ur, né, que era um templo, uma estrutura que podia ser vista e hoje existe ainda, né? Você vai encontrar ela semi-restaurada, tem algo em torno de 45 metros, e pelo que a gente pesquisa, lê, vai encontrar aqui, Abraão, junto com a sua família, viviam nessa cidade, e nessa cidade tinha uma característica de casas de 2 andares. Então, eventualmente, Abraão pode ter morado, e morado muito bem, em uma dessas residências, né? Esse aqui era um templo, as pessoas que aqui moravam, então, elas se dedicavam à adoração politeísta, uma cidade de vários deuses, mas ao estudo da medicina, da botânica, da aritmética, dos negócios. Portanto, uma cidade muito aprofundada na questão do desenvolvimento do conhecimento. Então, nos dias de hoje, nós temos o Iraque nessa região. Então, trazendo alguns dados interessantes, nós vamos ver aqui a composição do PIB do Iraque. Ele é majoritariamente a indústria, principalmente a indústria de extração de petróleo, que garante a maior parte da receita, algo em torno de 50%. E nós temos aqui também o setor de serviços e uma agricultura bem menor aqui. Então, Ur dos Caldeus, os relatos dizem que tinha em torno de 250 mil habitantes, era uma metrópole de fato. Havia ali a indústria então de lã e linho, e também uma cidade que tinha a sua exportação de grãos, tâmaras e peixes, né? E também fazia importação de metais preciosos, marfim e especiarias. Uma curiosidade sobre a cidade de Ur dos Caldeus, pelos relatos históricos, eles tinham um sistema bancário especializado para aquela época. Então, um registro de transações de compra e venda muito bem organizado e que serviu de base para o crescimento da região. Se nós fizermos uma comparação então, da estrutura econômica de Ur dos Caldeus com a realidade do Brasil hoje, vamos dizer então que 70% do PIB brasileiro, do quanto de riqueza o país gera, está dentro do setor de serviços, 22% aproximadamente
da indústria e 6% da agropecuária. A gente sabe que esses números variam, esse aqui é um dado de 2020 e aqui está a distribuição então de cada um desses setores. Um outro dado interessante, se nós olharmos para o Brasil como nação, um país de aproximadamente 6 mil municípios, um terço do PIB total está concentrado em 25 cidades apenas. Olha só, a primeira, São Paulo, que gera um PIB de aproximadamente 1 trilhão de reais, aí vem Rio de Janeiro, Brasília, e aqui as últimas cidades, Sorocaba, Betim, São José. Bem, isso quer dizer que os centros comerciais, eles movimentam a maior parte da economia e, portanto, podem fornecer mais opções de crescimento, de formação de riqueza, desde que você tenha um entendimento exato, como nós falamos aqui, entre receita, entre despesa, o equilíbrio dessas duas variáveis. Bem, com isso em mente, como Abraão ficou rico? A Bíblia relata ali que Abraão era filho de Terá. Pelos estudos, nós temos algumas linhas de entendimento que Terá tinha um comércio na região de Ur dos Caldeus e, portanto, era um comerciante, era um negociante que provavelmente já tinha algum nível de patrimônio estabelecido, justamente pela condição metropolitana da cidade. O patrimônio de Abraão basicamente era medido naquele momento pela quantidade de camelos que ele tinha, e o fato interessante é que ter camelo ou ser dono de camelo era um símbolo de status e demonstração de um poder econômico. Tanto é que lá em Gênesis, no capítulo 24, 10, já Abraão, já nos finais dos dias da sua vida, ele tem a missão de encontrar uma esposa para Isaac. E aí o que ele faz? Ele fala para o seu servo, olha, eu não quero uma mulher de Canaã, eu quero que você vá lá na região ali de Harã, de Ur dos Caldeus, e encontre uma esposa para o meu filho lá. E ele faz o quê? Ele manda 10 camelos carregados de presentes, mostrando então de forma vistosa o seu poder econômico. E aí, no momento em que o servo chega, ele faz uma oração, e aí é onde Rebeca entra em cena. Então, o fato de ter camelos era uma expressão de um poder econômico, né? A terra também sempre foi um ativo de medição de riqueza. Nos dias de hoje, ser dono de um terreno, de um pedaço de terra, tem garantido uma proteção em termos de patrimônio por anos, porque a terra, por si só, dentro de países que têm um regime inflacionário, ela, no mínimo, vai corrigir essa inflação. O grande desafio é a liquidez em torno disso, mas há uma série de outros benefícios por trás. Então, jumentos, o ouro e prata que ele recebeu em algumas situações, por exemplo, ali quando ele chega no Egito, convence Sara a dizer que ela era irmã dele, para que ele não morresse, né? E porque ela era muito bonita. Então o rei do Egito viu aquilo e agradou ele, deu um monte de presentes para ele, deu ouro, prata, jumento, e depois Deus amaldiçoou, né, e entrou com pragas ali, e Abraão foi descoberto e foi encaminhado, foi mandado embora. Abraão então tinha ouro e prata também, que tem sido a moeda ao longo dos milênios. Veja que nos momentos de crise econômica, né, as pessoas, os investidores, eles têm recorrido às reservas de ouro e prata para manutenção do seu patrimônio, portanto, manutenção da riqueza. E Abraão, nitidamente, tinha um poderio militar significativo, principalmente, a gente vai ver isso, como eles habitavam em tendas, eles precisavam chegar em algum lugar, cercar a terra, cuidar daquilo e então evitar a invasão. Mas há uma situação específica em que Ló é preso diante de um conflito que aconteceu ali na região de Sodoma, sobrinho, né, de Abraão. Abraão fica sabendo disso, pega 318 dos seus homens treinados, uma demonstração de um poderio militar, e vai e resgata, né, o seu sobrinho Ló, todos os seus pertences, e ali passa por uma prova de moralidade muito grande, que mostra temor a Deus. Além disso, Abraão demonstra ali uma habilidade com associações políticas, como foi o caso ao rei Abimeleque, e no próprio processo de
compra ali da terra, do lugar que ele iria sepultar Sara e posteriormente ele mesmo seria sepultado naquele lugar. Fazendo uma síntese dessa parte, eu quero mostrar para você aqui como a riqueza é formada e nós vamos encontrar os pontos de similaridade aqui com o patrimônio que Abraão construiu ao longo do tempo, conforme as situações ali foram se desenrolando e também por todas as características que foram mencionadas. Mas a riqueza é formada por produção de bens e serviços através de um meio de produção, distribuição e a acumulação de patrimônio. O fato de você ter a terra, você desenvolve a atividade da agricultura e fazendo a coisa do jeito que deve ser, você vai ter um superávit, então você vai produzir, vai comercializar, vai ter um retorno maior do que aquilo que você gastou, isso gera um lucro através de um meio de produção. O importante é você entender que todo bem, todo serviço, por melhor que ele seja, ele precisa ter um meio de distribuição, porque a riqueza ela é formada pelo processo de troca. Então você precisa trocar um produto por dinheiro para um, para outro, para outro, para outro, de forma que a quantidade de trocas realizadas, então ela faz a economia circular, e quanto mais trocas você realiza dentro dessa visão entre ativos e despesas, né, ou de receitas e despesas, você vai acumulando lucro, e o lucro, ao invés de você converter em algo que não vai gerar uma receita adicional, você vai lá e investe em um novo ativo. Basicamente, esse é o ciclo da formação de riqueza. Então, troca, 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 lucro, lucro, lucro. Um lucro compra uma outra parcela de ativos e com isso você vai conseguindo acumular patrimônio. Agora veja, fato de você acumular dinheiro, moeda, reais, não significa que você está construindo patrimônio, porque diante de um sistema financeiro tem inflação e opera sob regime de juros negativo, você pode ter a sensação, a impressão de estar acumulando patrimônio, mas na verdade não é uma riqueza real, pois ela está limitando o seu poder de troca. Um exemplo, se você tinha 100 mil reais em 2018, esses 100 mil reais te dava condições de trocar ou comprar uma casa, por exemplo, de 55 metros quadrados. Se você colocou esse dinheiro no Tesouro Direto, uma aplicação com baixíssimo risco e, portanto, com um retorno também limitado, você teve essa correção. Essa mesma casa de 2018 até o momento de hoje, com essa correção que você teve no Tesouro Direto, ela não compra essa mesma casa. Você vai conseguir comprar uma casa menor. Então, perceba justamente esse aspecto da gestão, da boa administração. O fato de você ter dinheiro no banco não significa formação, acumulação de riqueza. É isso o que nós vemos aqui na figura de Abraão. A parábola lá dos talentos, lá em Mateus 25, nos deixa muito claro isso, que aquele que recebeu 2 ou 3, ele pegou, multiplicou. E aquele que recebeu 1, deveria ter a missão, ou teve a mesma missão de multiplicar. Porém, ele enterrou esse talento. E foi pior ainda, ele nem colocou no banco para que rendesse alguns juros. Ou seja, em termos econômicos, Jesus obviamente falou ali nessa parábola, não querendo dar uma lição financeira, mas falando sobre coisas eternas, sobre quanto a quem mais é dado, mais também será cobrado. Mas trazendo isso para o contexto econômico, nós podemos dizer que o processo de formação de riqueza, ele exige sim uma habilidade de gestão equivalente, justamente para que a gente possa equalizar o tempo das coisas para fazer aquilo que precisa ser feito e assim temos riqueza real sendo construída. Nós vamos entender então, nessa análise que nós fizemos aqui, que qualitativamente a riqueza de Abraão
era diferente do que temos hoje. Eu digo na regularidade, considerando a média da população dentro do contexto de rendimento que nós vimos, né? Hoje o brasileiro nem consegue guardar dinheiro. A gente tem dados mostrando que a maioria está endividado e não consegue nem pensar em guardar dinheiro. Agora, há um ponto também importante aqui, e essa é uma lição bem interessante dessa análise, a importância da família na construção da riqueza, transmissão da herança e legado. Veja, numa cultura seminômade, que era o caso aqui de Abraão, o filho acompanhava o pai. E nós vamos ver, depois que Abraão falece, que tanto Ismael, o filho que Abraão teve com a sua serva, quanto Isaac, ambos prosperaram e se tornaram homens relevantes. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Isaac, que progrediu, cresceu significativamente. Abraão deixou um legado, uma riqueza para Isaac, como herdeiro da promessa, e Isaac pegou isso e foi além. O que nós temos hoje aqui é uma oportunidade de repensar esse processo nos dias de hoje, pois os filhos já estão esperando que os pais morram para contar com o dinheiro da herança, não para a multiplicação de um legado, mas para consumir através dos passivos, sem o entendimento de como gerar receita dentro de tudo aquilo que a gente viu nesse vídeo. E mais do que isso, nós não estamos falando apenas de questões financeiras aqui e trazendo de novo a visão teológica para dentro nessa conclusão aqui. Abraão deixou um legado de reverência, de adoração a Deus, a revelação do Deus vivo, o propósito que motiva as ações. Abraão recebeu uma revelação do próprio Deus, foi ativado em seu propósito, e isso basicamente orientou todas as suas decisões, inclusive a ponto de sair de uma terra muito bem estabelecida, Ur dos Caldeus, e partir para um lugar totalmente desconhecido sob a orientação de Deus. Então isso aqui também mostra que há sim uma intervenção divina sobre a vida de Abraão, no sentido de conduzi-lo para o propósito. Eu acredito que nós podemos afirmar que o objetivo de Deus não era dar riquezas materiais para Abraão, mas usar as riquezas materiais para cumprir o seu propósito na vida de Abraão, uma vez que esse se dispôs a seguir e, ao longo dos lugares que ele passou, a Bíblia relata que ele parou ali e construiu um altar, edificou ao Senhor. No momento em que ele teve um teste moral ali com o rei de Sodoma, ele falou: jamais eu pegarei alguma coisa de vocês aqui, porque eu não quero ouvir de você que você me fez rico. Longe disso. Então Abraão manteve a sua integridade já para alguém que tinha habilidade na formação de riqueza, na geração de patrimônio. Então essas são algumas conclusões que nós podemos extrair dessa análise para que eu e você possamos aplicar no dia a dia e ter uma visão renovada sobre o processo de construção de riqueza. Eu quero ver você no próximo vídeo. Nós teremos mais análises econômicas. Se você gostou aqui, comenta aqui algo que você gostaria de ver aqui dentro dessa pegada. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.